Eu só gostaria de fazer uma pequena lembrar de uma coisa do CONDEMA, que nós temos câmaras técnicas, que exatamente esses temas seriam discutidos nas câmaras técnicas, que todos vocês foram convidados, e eu passei semanas, meses, convidando as pessoas para as câmaras técnicas, e quantas reuniões que nós tivemos. Câmaras técnicas, era o Carlos, eficiente secretário, a gente falava assim, bom, e agora, o que nós vamos fazer? O Carlos e eu, o Alexandre e eu. Você aparecia de vez em quando na lista de o presença. Sempre que podia, o Alexandre e eu. O Carlos Alexandre aparecia muitas vezes, a Tereza apareceu algumas vezes, e todos estavam convidados. No entanto, é a mesma situação que você falou. A gente não sabia qual que é a contribuição dos conselheiros para isso. E eu sempre deixo claro, eu sou apenas presidente, coordenadora. Tragam, por favor, coisas. E mais uma coisinha que eu queria falar, depois você passa para... Você vai fazer agora, a lei é uma coisa, explique para as pessoas também a função da lei, depois vai ter uma lei complementar que vai realmente ser a aplicabilidade dessa lei, que são 2 etapas. E que o CONDEMA, na realidade, o importante, agora você levantou dados, basicamente são dados técnicos. Então, na aplicabilidade da lei, aí sim o CONDEMA vai ser importantíssimo que tenha uma participação. Sim, mas diga sem dúvida. Sem dúvida. Na verdade, quando eu fiz a distinção entre o plano de ação e a política, nesse sentido, na lógica que sustentou isso, foi pensando justamente nisso. O momento de contribuição e as diferentes maneiras de participação social. Consulta pública deu conta dessa primeira metade, os 45 dias de consulta pública pegaram essa primeira metade, e agora, na experiência, inclusive, de outros municípios que fizeram isso com sucesso, a partir do projeto de lei, deriva-se um comitê, um fórum de mudança do clima, em que essa regulamentação acontece de fato. Essa é a lógica. Meu nome é Plínio, represento o Secov. César, eu vou externar minha opinião aqui, nada pessoal. Primeiro, pelo amor de Deus, a primeira parte, acho que eu tenho a mesma opinião da Emília. O trabalho é excelente, é um passo a mais que a gente está fazendo na cidade. Eu trabalhei minha vida inteira na CETESB, colhendo dados e nunca vi resultado. Me aposentei tendo dados e não sabendo trabalhar com esses dados, né? A CETESB continua coletando, né? Coleta e faz um anuário de dados, e o que nós fazemos com isso, né? Então a gente percebe. Então meu elogio é isso. Eu só vou falar dois pontos em relação ao CONDEMA. A sua visão do CONDEMA não é a visão... Não, estou falando do que você falou agora aqui, pelo amor de Deus. Não é a visão correta de ler. Quando você fala, eu abro 45 dias de consulta pública, o CONDEMA não é uma consulta pública. Ele é um órgão deliberativo, ele tem que ter um parecer dele, específico. Tá? Então, não pensa assim, porque eu abri, o CONDEMA tinha que ir lá. Não estou falando de você, eu vou fazer um empreendimento em Campinas, por exemplo, que tem algum impacto ambiental, eu não vou esperar a prefeitura analisar, eu tenho que vir aqui no CONDEMA e justificar o porquê que eu estou fazendo aquele impacto, né? Então, é só essa visão, não descaracterizando o trabalho agora. E aí eu tenho uma dúvida. Imagina você que o seu PL está lá na Câmara e o CONDEMA delibera que aquilo não é válido. Você vai estar com um projeto
com o Condema contra. Imagina a situação. A gente tem que pensar um pouquinho. Eu acho que também a função do Condema é ir atrás também, viu? Não é, vocês estão fazendo um trabalho técnico pensando nisso, mas a gente tem que não poder esquecer isso daí. Tá? O parecer, vão ter, quando você leva aqui ao plenário para deliberar, vai ter votos a favor, votos contra, ganha pelo plenário. Acabou. Né? Se o voto é a favor, vai ter muita gente que talvez não seja favorável, mas é a democracia. Agora, imagina se o voto é contrário, você está com um projeto lá que sai num jornal e fala, olha, mas o Condema é contra. Quer dizer, não tem sentido, né? Então a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado só nesse trabalho de ajuda, tá? Isso é uma ajuda, e não uma... Você vai com um projeto com aprovação do Condema é muito mais forte. Obrigado. Atendendo ao pedido da nossa colega conselheira, eu vou ser breve porque vocês têm pautas urgentes. E eu vou agradecer a manifestação de todos vocês e encerrar dizendo que eu concordo com a conselheira quando ela diz que existe uma interpretação a respeito dos fatos que estão dados e o que a gente pode fazer daqui para frente para melhorar. Então eu elogio a iniciativa de vocês em tentar rever os seus procedimentos internamente aqui, para a construção de um conselho forte e atuante cada vez mais, para que, de repente, a gente tenha em outras oportunidades, inclusive na questão da mudança do clima, que agora se inicia com força, uma participação efetiva do conselho em todos os seus processos. Na minha ponta, eu estou há 6 anos trabalhando nesse processo, articulando regionalmente, nacionalmente e internacionalmente para que isso aconteça. E são muitas variáveis que a gente tem que intercalar aqui. Tá? Então, o papel de vocês como suporte, como disse o conselheiro agora no final, é fundamental. E a gente está aqui para melhorar esse procedimento cada vez mais. Então, conto com vocês, a partir de agora, além do processo de regulamentação dessa legislação, também para a implementação disso e monitoramento e avaliação constante. Permaneço à disposição. O competente secretário tem os meus contatos e uma boa reunião para todos. Obrigado. Muito obrigada. Está ligado aqui? Posso falar aqui? Posso. Muito obrigada, César Cabacli. E eu fiquei felicíssima de saber que nós vamos ter um papel importante, o Condema vai ter um papel importante nos próximos passos. Ô César Cabacli, muito obrigada, que o Condema, esse diálogo com o Condema, de nos apresentar projetos, tudo isso, nós sempre buscamos. É que não é sempre que nós temos esse retorno que você acabou de nos dar. Eu agradeço muitíssimo e onde você puder influenciar outros também para que nos dê essa interação, todos acabam ganhando com isso. Tá bom? Muitíssimo obrigada. Bom, nós temos aqui vocês receberam a pauta, então já foi feita a primeira apresentação e a pauta interna agora. Justificativas de ausências. Justificativa de ausência da do Unicamp e da Secretaria de Saúde. Então, essas duas já estão justificadas porque solicitaram com antecipação. Fala da presidência. Eu tenho... nós temos um fundo chamado Fundif, para onde vão as multas ambientais e mais algumas coisas.
E esse fundo está, e tem uma legislação, mas esse fundo está bastante inativo. Eu, apesar de todos os esforços do secretário do Verde de agilizar esse fundo. E nesse esforço de agilizar, ele solicitou que o CONDEMA, que tem cadeira cativa, indicasse 2 representantes, um titular e um suplente. Então, quem gostaria de participar, se manifeste, por favor. Doutor Giovanni. Titular e suplente para quê? Para o Fundif, para representar o CONDEMA no Fundif. O doutor Giovanni se manifestou primeiro, ele seria o titular, e você, Emília, seria suplente. Não, peraí, vamos voltar. Não é assim, é o quê? Tem 2 pessoas Tem e 2 2 pessoas homens. interessadas, a gente vota. Você que define? Não, peraí, 3, o amoroso também. Bom, secretário. Agora me ajude. Deixa eu estar na fala da presidência, peraí. Questão de ordem aqui. Olá, quem gostaria de se candidatar para Tem uma questão de Pois não. Questão de ordem que antecede aí. Fica à vontade. Silvio Marques, petroleiro. A fala, isso não pode ser a fala da presidência. Isso tem que ser um ponto de pauta desse conselho para que ele delibere sobre a indicação. Porque isso não estava na pauta. Aí vem na fala da presidência que, olha, vamos indicar 2 pessoas para isso. Podemos até abrir esse debate aqui, mas a metodologia tinha que ter um ponto de pauta para indicar pessoas para um fórum que seja representante desse CONDEMA num outro espaço. As pessoas se posicionam, não tem nenhum problema que as pessoas já se posicionaram se habilitando a. Estou dizendo que o método está errado, tinha que ser ponto de pauta, não é fala da presidência. E aí a pessoa fala, ela concorda. A primeira é ele que levantou. Quem foi mais rápido levantou a mão, pronto, é o primeiro. Está errada a metodologia, só isso. Então, para mim, se tem urgência nisso, vamos fazer hoje. Se não tem, eu proponho que vá para a próxima reunião. Eu quero Silvio uma questão de ordem também, só para complementar. Eficiente secretário. Falta de eleição. Falta de eleição pode ter inclusão de direito? Falta de eleição pode ter inclusão. Eu estou a par do processo do Fundif e, ao contrário da compreensão da presidente, o Fundif, nesse momento, ele está se restabelecendo. Inclusive, teve um edital recente para algumas entidades se cadastrarem. Tem 2 representantes da sociedade civil, 3 pessoas se candidataram, 3 entidades se candidataram e a eleição vai ser amanhã. Então, na minha opinião, eu acho que primeiro tinha que esclarecer o que é o Fundif. Eu sei o que é o Fundif, mas todos sabem. Então, eu acho que eu concordo com o Silvio, está um pouco confuso esse processo. Bom, realmente tem um edital aberto, né? Gostaria de pedir para a presidente solicitar a inclusão na pauta da indicação de um membro do conselho para integrar o Fundif, que tem cadeira cativa, né, no CONDEMA. Então, independente do esclarecimento de como funciona o Fundif, o CONDEMA já tem lá garantido a vaga por lei, né? Mas não tem alguém lá? Não tem alguém? Então eu gostaria de pedir para a presidência incluir na pauta esse item e submeter a votação para ver se a gente consegue a indicação dos membros do CONDEMA. Pois não tem nenhum representante do CONDEMA ocupando a vaga que deveria agora? Não tem, porque esse fundo ele não está ativo, a gente está reativando, compondo o conselho agora, então vai iniciar o mandato agora, a partir de 2020. Na outra vez que teve, que eu não lembro quando foi, a gente entrou no Fundif, nunca teve reunião, não me lembro quando foi, posso olhar, e nunca fomos nomeados. Saiu a nomeação de todo mundo da prefeitura, sei lá eu das quantas,
E o nosso só saiu assim, o resgate Cambuí passou no X, entendeu? Está aprovado, alguma coisa assim, mas nós não estamos na nomeação como todo mundo. Como representando o Condema? Não, como resgate Cambuí nós entramos. Não, Nunca escolheram ninguém no Condema e também nunca teve reunião. Então não é que nunca existiu, existia, mas estava jogando as traças. Agora deve estar interessando. é que são 2 representantes da sociedade civil. Agora interessou, mudou. Além da representação do Condema. Então, o Fundif, ele é um fundo financeiro, né? E assim, o PROAMB, a lei que instituiu o PROAMB é de 98. Só em 2013 que o PROAMB criou corpo, começou a receber recursos e implementou várias ações aí na área ambiental. Inclusive financia 95% de tudo que é feito no meio ambiente aqui em Campinas através do PROAMB. Mas a lei era de 98, né? Só agora que a gente teve todo esse resultado. Infelizmente, a lei cria alguns organismos na prefeitura e aquilo demora um pouco para acontecer na prática, né? A lei que criou o Fundif é de 2013, então é um fundo recente. A ideia é restabelecer o conselho a partir de agora, desse mandato, criar câmaras técnicas dentro do conselho para poder discutir a regulamentação do fundo, assim como foi feito no PROAMB. Então, a participação do Condema lá no Fundif é essencial para poder pegar desde o início essa regulamentação que a gente pretende promover nos próximos meses, que sai esse ano ainda, né? A representação do Condema no Fundif é garantida por lei. Então, independente de fazer uma explanação aqui do que como funciona o Fundif, acho que a gente tem que cumprir a lei lá de compor o conselho. Apenas quanto à questão da pauta que o conselheiro levantou, a prerrogativa da presidência solicitar a inclusão de item em pauta e submeter à votação. Quanto a isso, não há problema nenhum. A falta do assunto na ata não impede que o assunto seja discutido aqui no pleno, desde que esteja essa aprovação aí pelo pleno para incluir o assunto na pauta. Então a presidente aproveita a fala e inclui, solicita a inclusão na pauta, porque existe um prazo para apresentar os conselheiros representantes do Condema no Fundif. Até que dia? A gente está compondo, recebendo as indicações do Executivo, estamos promovendo a eleição das entidades que compõem o Fundif, né, as entidades da sociedade civil, e, paralelo a isso, entra a indicação de um conselheiro do Condema. Mas tem alguma data limite para a apresentação do... Janeiro seria o ideal para começar mas por lei é quando? O mandato de quanto tempo? Não, a lei do Fundif diz que o conselho precisa ser... O regulamento do Fundif diz o quê? Sobre o prazo de constituição do seu conselho. O prazo é no começo do ano e vale por 2 anos o mandato. Por isso que a gente está fazendo... Quando você cria a lei e diz que o conselho, esse fundo, tem que ter um conselho deliberativo, sim, lá também diz quando que esse conselho se renova. Sim, então, a cada 2 anos. Sim, em qual o período? Quando abre o processo para renovação, qual é o período para poder cumprir isso? Começo do ano agora. No começo do ano pode ser até março. O processo de... A composição é assim. Tem os entes do Executivo Municipal, que é através de indicação das secretarias. Então, esse processo começa tipo outubro, novembro, para no começo do ano a gente já ter... Tem como você pôr a lei ali para a gente ver? Tem. A indicação de todos os membros e promover a composição do conselho a partir do começo do ano. O que tem que ver é se ele diz o seguinte: a renovação do conselho tem que se dar até janeiro, está na lei? Ou a renovação é até fevereiro, é até março? Como é que está essa lei? O que está escrito na lei? Eu acredito que deve estar, né? Pois é, porque então dá para colocar ali naquele computador a lei? Podemos colocar. Para a gente ver isso, porque se for para a semana que vem, a gente vai fazer inclusão de pauta.
Se não for, não há necessidade, porque a gente já tem uma pauta Isso, enorme. Emília. Já estamos atrasados. E vai ter reunião Eu 12 quero de dizer o fevereiro. seguinte, ô Carlos, eu amanhã fui convocada para participar de uma eleição das 2 vagas da sociedade civil. Em algum momento o conselho vai ter que ser constituído. Então não tem problema Se ele- nenhum a gente deixar começou- e mandar para todo mundo o que é o Fundif. A gente começou essa fala aqui falando o seguinte, que o Fundif estava desativado, então ele precisa começar, independente de estar lá na lei, julho, ele estava desativado, ele não estava ativo. Então, mas não precisa de pressa, ele já estava desativado. Agora Então, ele mas- está ativo aí. Se não der para Eu ser acho com pressa, que vai tem que ser ser pressa. votado na próxima reunião com informações sobre o que é o Fundif. Não dá para ser assim, as pessoas não sabem. E o senhor também citou que Nem essa você, proposta né? é bancada. Postergar para a próxima reunião. É possível. E põe na pauta isso. E põe na pauta. Tudo bem. Submete a votação, se... Não está na pauta, não inclui na precisa próxima submeter. pauta. Tá bom. Eu acho, se tá na não, pauta? se não há uma data limite para a apresentação, uma data limite muito próxima para a apresentação desse conselheiro, representante dos conselheiros representantes do Condema no Fundif, então vamos Põe na pauta da fazer próxima. exatamente, colocar na pauta com Manda informação para todo com mundo. informação sobre o que é o Fundif e o porquê que esse Fundif está sendo revitalizado. Porque fazem anos que eu participo, deixo de participar do Fundif, e o Fundif, olha, nós fizemos umas reuniões há vários anos atrás, onde foi elaborada a lei, o projeto de lei do Fundif, e depois o Fundif ficou inativo. Fizemos uma reunião, foi lá no Parque Taquaral, foi muito bonito. O Fundif Ao ar ficou livre. inativo porque é um fundo financeiro e ele não tinha recurso. Então, como a gente passou por um processo de regulamentação do PROAMP, que já tinha recursos para serem aplicados, e a gente tem uma certa limitação de estrutura, de pessoal, a gente envidou esforços para regulamentar e colocar em ação o PROAMP. Agora que se tem uma perspectiva de recursos ao Fundif, a gente quer reativar o Conselho e começar a discutir essa regulamentação do Fundif. É por isso que a gente está com esse assunto. Então fica para a próxima reunião, né? O eficiente secretário está procurando aí na lei do Fundif se fala alguma coisa de prazo. E aí os conselheiros se apresentam. Olha, olhando aqui rapidamente na lei aqui, eu posso até ver com mais calma depois, mas não fala a partir de quando, mas fala que é de 2 anos o mandato, mas assim... Se atrasar 30 dias depois de tanto atraso, mas acho que não tinha essa necessidade, né? Já que a vaga no Condema é garantida por lei. E havendo vários conselheiros interessados, então cada um apresenta as suas... Não, na próxima reunião que apresentar Na próxima, o ponto sim, de na pauta, próxima reunião. falando o que é o Fundif, e as pessoas se inscrevem. Se E inscreve. aí o plenário define os 2 titulares, o titular e o suplente. Sim, mas para o plenário poder definir, se tiver mais do que 2, então que apresentem as suas razões, o que gostariam o porquê que gostariam de estar no Fundif, participar, a apresentação do Condema, para que o plenário possa decidir quem que vai ser titular, quem que vai ser suplente. Ok. Ok? Já está esse item. Não, peraí. Eu só preciso comunicar que na última reunião houve uma impugnação de uma das chapas, e eu só queria comunicar a vocês que já foi encaminhado para o parecer do jurídico, e assim que nós tivermos o parecer do jurídico, será comunicado a vocês o resultado. Será submetido, tem que ser submetido
ao parecer do jurídico. E outra coisa é que havia uma falta de certidão de antecedentes criminais de um dos candidatos e foi apresentada no prazo que havia sido determinado que a pessoa se propôs a apresentar. E agora eu queria passar para o eficiente secretário, falar sobre o edital. O item antes, doutora Pia, da data das reuniões do Conselho. A gente precisa... Sim. O eficiente secretário já passou para vocês as datas das reuniões do Conselho. Você vai apresentar de novo? Eu vou abrir aqui no... Vai abrir? Serão sempre as últimas quartas-feiras do mês, a não ser em algumas situações, como em fevereiro, por exemplo, não será na última, porque a última quarta-feira será carnaval. Nas outras todas é a última. É a última quarta do mês. E dezembro também. Outubro, cadê outubro? Outubro cai numa quinta-feira. Numa quinta-feira. E o porquê dessa mudança de quarta para quinta? A gente precisa fazer o agendamento prévio aqui do Salão Vermelho para o ano. E às vezes tem algumas datas, só um minutinho. Algumas datas já estão com o evento pré-agendado aqui antes da gente. Então precisa fazer essa adaptação. Pois não. Poderia trocar sempre para quinta-feira? Mas ele pode discutir. Aqui, não pode, na realidade, ter vários dias da semana, porque se ficar sempre num dia, quem tiver aqui um compromisso está ferrado, entendeu? Porque eu acho que devia o Condema a cada mês vencer, ou a cada 2 meses, mudar o dia da semana. Emília, então, é um problema aqui de espaço, né? Porque assim, o Salão Vermelho ele é muito disputado para reuniões e outros eventos. Então tem que fazer uma programação prévia. Então a gente faz um pré-agendamento do Salão Vermelho com as datas que de costume o Conselho se reúne. Não tem uma obrigação de ser nas quartas. Tem outra coisa que eu queria... nós tínhamos essa... Não, isso aí pode ser mudado em qualquer momento. É que nós tínhamos essa flexibilização de dias e vários conselheiros, então, vinham em dias imaginando que fosse aquele dia, que fosse a reunião do Condema. Então, para facilitar, foi submetido ao Pleno o que eles preferiam e o Pleno decidiu que o melhor dia seria quarta-feira então é por isso, mas é uma coisa de conveniência dos conselheiros. Mas aqui também tem outra questão, a maioria aqui trabalha. Né? Por que eles condenam às 2 da tarde? Porque esse é o horário útil de trabalho de todo mundo. Conselho de controle social normalmente acontece a partir das 5, 6 horas da tarde, quando as pessoas que estão aqui voluntariamente podem de fato não perder metade do seu dia de trabalho para isso. Eu acredito que cada um tem uma peculiaridade, né? Assim, esse horário, esse dia e horário, a gente faz meio por tradição. Né? Acho que todas as vezes. O conselho já foi às 5 da tarde durante décadas, não foi, Plínio? A gente já fez. Já tem uns 4 anos que é esse horário nesse dia. 5 da tarde era bom. Quanto tempo, Plínio, que é assim? Sempre foi à tarde, né?
Tem muito tempo. Sim, então sim. tem conselheiro que ele às vezes ele nem pega a convocação, ele vem naquele dia, último dia do mês, naquele dia, naquele horário, porque ele já sabe que tem a reunião do Podemos. Mas isso não é motivo para ser nesses dias. Agora, quarta-feira já é meio de semana, isso não pode ser no começo da semana. Eu acho que é por isso que a gente traz as datas para discutir mesmo, né? Então acho que tem que submeter aí para votação uma proposta de data. Só assim, eu queria alertar que assim, esses dias já estão reservados aqui para o Podemos, já tem esse espaço garantido até dezembro aqui no Salão Vermelho. Se mudar as datas, deixa eu só colocar uma coisa, se mudar as datas, eu não vou garantir Salão Vermelho para as datas que o Conselho quer. Aí, além da data, vocês vão ter que sugerir o espaço. Mas o conselho já foi O no Paulo Tinel quer se já foi em um monte de manifestar, lugar. Carlos. O Podemos já foi lá no Eu acredito que sim, Emílio, eu acredito que Carlos, sim. o Paulo Tinel quer se manifestar. Pois não, Paulo. Boa tarde a todos e a todas. Eu acho o seguinte, como nós temos uma pauta carregada, por exemplo, a gente pode combinar hoje que essa reunião, a próxima reunião seja no dia 19, aí a gente inclui como um item de pauta mais folgado essa discussão. Alternativamente, quando o Salão Vermelho estiver ocupado, nós podemos fazer no Centro das Águas, que está sendo reformado, tá? E que dentro de 40 dias estará disponível. Essa é a proposta que eu longe para faço. valer. Longe para valer. Difícil de chegar. Doutora Pia, Difícil de chegar. submeter a votação, então. Sim, então, Então, vamos só submeter a reforçando que assim, essas datas o Condema já tem garantido aqui até dezembro. Carlos, Todas essas datas. deixa reservado, por enquanto. Na próxima reunião, Coloque se a Paulo. gente fizer alguma mudança, tá? A gente reestuda. Eu acho importante garantir esse espaço. Não, deixa reservado. A proposta dele tem razão. E a questão do horário do dia, eu acho que cada um tem O uma conselheiro preferência. Francisco quer se manifestar. Paulo Tinel, muito obrigada pelo convite. A Marilena já convidou também a fazer lá na Guardinha, né? Ou no sítio, onde que seria?